A gente segue agora com outras informações, já que tivemos nessa semana a abertura, né, das prévias e primárias lá do Partido Republicano, com o Donald Trump vencendo em Iowa. Venceu o Ron DeSantis e também a Nikki Haley. Mas nesse cenário todo, né, Rafael, a gente está acompanhando que o Trump está respondendo uma série de processos. Tem alguns estados que tentam invalidar a sua candidatura, caso de Maine e Colorado. Nós vamos conversar agora com o Emanuel Pessoa, advogado especializado em governança corporativa, direito societário, contratos e disputas estratégicas, para a gente entender esse cenário que envolve o Donald Trump. Doutor Emanuel, bom dia, obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Confesso que eu estou com um pouco de inveja aí de vocês no calor, porque por coincidência eu estou aqui agora nos Estados Unidos e está um alerta até de nevasca, que em Nova York está -4. Então, uma inveja aí de vocês, sem essa necessidade de estarem cobertos aqui. São 6 da manhã e você já vê como eu já estou encapotado. Você está em Nova York mesmo, é isso? Isso. E -4 graus. É uma friaca danada. É frio mesmo. Agora, Emanuel, a gente teve o ex-presidente americano Donald Trump barrado das primárias republicanas no Maine e também no Colorado. Ao mesmo tempo, a gente observou ele vencendo lá em Iowa e sendo o potencial candidato dos republicanos. Quando a gente olha essas duas ações, do Maine e do Colorado, não significa absolutamente nada? Ele vai continuar sendo candidato mesmo com essas objeções? Essa sua pergunta ela é muito importante, porque o que acontece é que o sistema americano é muito diferente do sistema brasileiro. Isso gera uma confusão tremenda. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem o seu direito eleitoral próprio e é cada estado que diz quem pode concorrer a qualquer cargo, inclusive aos cargos federais. Então, o que aconteceu aí aos cargos federais, por quê? Porque você precisa participar de primárias de partidos políticos que vão assegurar que você tenha a possibilidade de se candidatar. Claro, aqui você também tem candidaturas que são chamadas as candidaturas avulsas, que é você poder se candidatar sem ter uma legenda. Mas mesmo assim, a legislação estadual pode te barrar de ser candidato. O que aconteceu aí? Algumas ações judiciais foram entradas, elas foram julgadas pela Suprema Corte, por exemplo, você falou do Maine, em que foi dito que o Donald Trump ele se enquadraria numa previsão da Constituição americana que diria que quem participava de insurreição fica banido de cargos públicos americanos para a vida. Isso gera 2 problemas que vão cair rapidamente na Suprema Corte. O primeiro o Donald Trump não foi sequer indiciado criminalmente por insurreição. Ele está sendo indiciado por outras coisas, fraude fiscal, evasão, mexer com eleições, mas insurreição ele ainda não foi nem mesmo indiciado. Então ele estaria sendo punido em descumprimento a uma presunção de inocência, que é uma regra que vale também nos Estados Unidos. Então esse já é um primeiro problema. O segundo problema qualquer decisão judicial nos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela pode rever essa decisão, se ela assim quiser. Então nos Estados Unidos é a Suprema Corte que decide, a Suprema Corte Federal, que decide qual é a competência dela, quais casos ela quer ou não quer ouvir. Então, nesse caso, essas 2 decisões serão, sim, recorridas perante a Suprema Corte Americana, e aqui, como no Brasil, existe uma questão de politização da Corte, mas não como no Brasil. No Brasil, a gente parece que pega as coisas e transforma em extremas. Então, nesse caso, a maior parte da Corte ela foi indicada por presidentes republicanos. Então, esse é o segundo ponto, que além da presunção de inocência do Trump ter sido desconsiderada, a Corte é mais inclinada ao conservadorismo e aos republicanos. E por esse motivo, embora aqui nos Estados Unidos seja muito mais suave do que no Brasil, então por esse motivo é muito provável que também do ponto de vista político, a Suprema Corte Americana vai achar uma decisão que reconheça essa questão da presunção de inocência e que entenda que o Trump ainda não pode ser barrado das eleições. Emanuel, um bom dia para você. Eu queria te fazer uma pergunta dizendo o seguinte, né? Você acabou de explicar para a gente várias diferenças que existem do Brasil com os Estados Unidos em relação à eleição presidencial, e a gente está habituado com o cenário, né? Claro, quem vive aqui no Brasil, do nosso país. Nós tivemos o Lula inelegível lá atrás, em 2018,
e agora o Bolsonaro, o ex-presidente, também está inelegível. Já aconteceu alguma vez nos Estados Unidos de um ex-chefe de Estado também ficar inelegível? Ou se o Trump for, pode ser o primeiro ou não? O que você acha? Bom, o Trump teoricamente seria o primeiro chefe de Estado americano a ficar inelegível, mas ele não vai ficar inelegível. E a Suprema Corte provavelmente vai se manifestar antes das primárias no Maine e no Colorado, o que significa que provavelmente os eleitores vão poder votar no Donald Trump nas primárias nesses estados. E, Emanuel, ainda olhando para a questão do Trump, saindo um pouco dessas acusações de insurreição, ele compareceu já no dia seguinte à vitória, na terça-feira foi para Nova York, para se defender das acusações daquela escritora que tinham acusado de estupro há algumas décadas atrás. Ele acabou acompanhando ali, enquanto o advogado contava ao júri que a vida dela ficou miserável por causa de uma ação do presidente. Essas acusações todas que ele tem, a parte dessa questão da insurreição, também não são suficientes para impedir que o Donald Trump concorra à presidência americana? Ou seja, é o famoso não vai dar em nada, Emanuel? Não é uma questão, vamos colocar melhor, não é uma questão que não vai dar em nada, tá? É que é o seguinte, isso parece massa de bolo. Você vai batendo, sovando, né? A massa cresce. Então, o Trump ele chegou num ponto que ele apanha tanto, de tanto lado, que ele encarna no imaginário de uma grande parte da população americana a figura do perseguido, tá? E o que é esse julgamento aqui? A autora da ação, ela se chama Jean Carroll, tá? E ela, um tempo atrás, 2019, ela acusou o Trump de ter atacado-a sexualmente e de tê-la difamado. E aí, nesse caso, alguns anos atrás, ela ganhou 5 milhões de dólares, um veredito de 5 milhões de dólares, por conta da difamação e do suposto assédio sexual. Lembrando que o caso foi civil e não criminal. E aí, agora, ela entrou com uma nova ação, tá? Por conta de novos comentários que o Trump teria feito a respeito dela. Então, ela entrou com uma nova ação judicial contra ele, pedindo indenização adicional. Então, o que o júri, porque esse caso foi para o júri, aqui nos Estados Unidos, você não tem júri só para crimes intencionais contra a vida, como é no Brasil. Aqui, via de regra, com algumas exceções, ou se as partes abrirem mão, via de regra, todos os casos vão para júris cíveis e penais. Então, nesse caso em particular, o que vai ser decidido aqui em Nova York é se essa moça, se essa senhora, se ela tem, moça foi uma licença poética, né? Essa senhora tem direito a danos morais adicionais, danos de difamação adicionais, por conta de comentários posteriores feitos pelo Trump a respeito dela. Emanuel, as pesquisas têm colocado o Trump bastante à frente do Biden, né? Várias pesquisas têm apontado isso. Eu quero saber a sua avaliação. Se ele puder ser candidato, ele é muito favorito para voltar à presidência ou não? O Trump é o favorito disparado hoje nos Estados Unidos para voltar à presidência. A nomeação do Partido Republicano é favas contadas, mas para ele pode ser interessante que o processo se arraste, isso depende de como você enxerga. Algumas pessoas entendem que é ruim para ele o processo se arrastar, processo eleitoral, porque isso iria submetê-lo a desgastes de membros do seu próprio partido. As pessoas que estão em segundo, terceiro, quarto lugar vão, obviamente, bater nele para tentar ganhar pontos. Mas, por outro lado, pode ser positivo, porque nesse momento ele não atrai a atenção, não são os democratas que ficam batendo nele no cenário nacional. Nesse momento ele pode simplesmente esperar e fazer o papel da vítima que apanha de todos os lados, ganhando a simpatia das pessoas. Mas ele é o favorito. O Joe Biden é o presidente mais impopular das últimas décadas nos Estados Unidos. Saiu o índice de aprovação dele essa semana, está abaixo de 33%, está em 31%, se eu não me engano, é baixíssimo. E por mais que o Biden diga todo o tempo, mas a economia está crescendo, os empregos estão subindo, a inflação americana, ela é muito alta. E eu te falo, eu venho aqui com uma frequência regular, desde 2011, eu te falo que eu nunca vi os preços tão altos em dólar.
Não estou falando nem do real, que perdeu o valor absurdamente desde 2011 para cá. Eu estou falando mesmo do preço em dólar. E o americano, ele sente essa diferença e isso impacta na vida dele. Porque para ele, o americano, por mais que... mas eu tenho um emprego. Tudo bem, mas ele compra menos, cada vez menos. Então, a vida do americano está ficando mais apertada. É como se o americano estivesse descobrindo o que é ser brasileiro. Falta salário no mês, sobra mês no salário. Tá certo. Emanuel Pessoa, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao jornalismo da Nova Brasil. Um ótimo dia para você e bom frio, hein? Obrigado aí, bom dia para vocês. Mandem também um abraço para o Heródoto, para toda a equipe. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Emanuel Pessoa, advogado especializado em governança corporativa, direito societário, contratos e disputas estratégicas, falando conosco sobre a situação do Donald Trump, né, Rafael? Vai pegar fogo essa eleição certamente, né? Nonato, ouvinte aqui da Nova Brasil, o Trump deve ser candidato, pelo que ele apontou pra gente. A gente também tem lido bastante informações, ao que tudo indica ele poderá ser candidato, e nós teremos uma disputa acirrada nos Estados Unidos.